Amém. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar nesse dia. Te agradecer por mais uma manhã, por mais uma terça, Senhor, do transbordo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Obrigada, Senhor, pelo renovo. Obrigada pela misericórdia. Obrigada pelo chamado que o Senhor tem para com a nossa vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, te apresento, Senhor, a vida de pastora Mônica, Pai, que vai transbordar hoje, porque o Senhor a encheu e sempre, Senhor, ela tem algo para transbordar, porque o Senhor é fiel e aquilo que o Senhor tem prometido, o Senhor tem cumprido, nós cremos nisso. E, Pai, abençoa a vida dela, Senhor, guarda, Pai. Sabemos que a nossa vida, todos os dias, a gente ora ao Senhor e agradece, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos protege, aquele que nos guarda e está sempre ao nosso lado, Pai. Abençoa a vida dela, a família dela, Senhor. Abençoa tudo que leva o nome dela, Pai. Guarda ela de todo o mal, Senhor. E continua abençoando, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, ouvir as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor, e que gere fé em nosso coração e que possamos também, nessa caminhada, Senhor, seguindo ao teu lado, independente, Senhor, de aflições, independente de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes quer nos atrapalhar, mas o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Entregamos esse sala em tuas mãos, todos que estão aqui, e que o Senhor continue abençoando nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita, obrigada. Gente, antes de mais nada, não era eu que iria transbordar nessa terça-feira. E vocês sabem como funciona o transbordo. Normalmente, acredito que é o dia onde a gente consegue colocar tudo ali no papel, a gente quer contar tudo com todos os detalhes, porque é uma bênção. O transbordo sempre é uma bênção, é algo que o Senhor fez, está fazendo, ou a gente crê que vai fazer. Então, a gente chega e compartilha ali com os nossos irmãos. E eu sempre tive um grande problema comigo, que era sempre assim, sempre quando eu estava em rodas de amigos, eu sempre pensava assim, o que eu vou falar? Eu vou ficar quieta, eu tenho alguma coisa para falar, então eu acabava falando um monte de besteira. Sabe quando a pessoa não tem o que falar? E ali está numa roda de amigos e acaba falando um monte de coisa, assim, que não tem nada a ver, você fica se perguntando, por que que eu falei aquilo? Então era algo que eu pedia sempre para o Senhor me mudar. Ai, Senhor, me muda nisso, me deixa quieta. Se eu não tiver o que falar, me deixa quietinha aqui no meu canto. E quando foi hoje que eu fiquei sabendo, agora já na parte da manhã, que a pessoa que ia vir transbordar realmente não passou bem, né? E aí não tem condições, né, gente? Tá adoentado mesmo. E aí eu falei, não, fique em paz. E aquilo me deixou meu coração tão em paz. E a única pessoa que eu tinha mandado uma mensagem cedinho foi para a Tanuri, mas aí o Senhor me trouxe algo maravilhoso. Aquele medo de sempre estar vazio, de não ter o que falar, o Senhor trouxe assim com clareza ao meu coração. Hoje você tem muito para falar, hoje você tem muito para transbordar. Então, transborde você. Eu pensei na mesma hora, eu não anotei nada, né? Eu gosto de botar as datas certinho, de cima para baixo, para mim não contar de trás para frente, mas hoje o transbordo vai ser assim de trás para frente. Esse transbordo, gente, ele tá tão fresquinho que ele foi de ontem para hoje. Olha como o Senhor faz. Por isso que eu pensei, gravo ou não gravo? Mas em todo o tempo o Senhor quer nos ensinar algo. E eu tenho certeza que o que aconteceu comigo é para ensinar algo para cada um de vocês, como assim ensinou para mim. Quero deixar aqui um versículo que diz assim, 1 Coríntios 10, 12 diz assim: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em outra versão mais conhecida que eu conhecia, né, diz que assim aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. E por muitas vezes a gente pensa assim, né, tá tão firme, tá em pé, né, isso não vai me abalar, isso não tem como vir até mim. Não, não, sobre a minha casa, não tem como. Bom, eu tenho 30 anos, já estou indo completar aí 31 anos aí com meu amado de casados. Tenho dois filhos maravilhosos, né? Minha família do Transbordo já sabe para quem vai assistir. Aí eu tenho o Roger aí de 21 aninhos e tenho o Braia de 11 anos, 10 anos de diferença um para o outro. E o meu casamento com o Rogério sempre foi um casamento, gente, que às vezes, quando eu ouço outros casamentos dizendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tenho uma grande dificuldade de tentar compreender o que são essas discussões dentro do casamento, porque eu não tenho isso.
Graças a Deus eu não tenho isso. O Rogério é um parceirão, assim, é um amigo, sabe? Então eu não tenho essas discórdias, essas discussões. E a gente sempre procurou não cair na rotina. Então, vira e mexe, quando a gente assim tá vendo que tá caindo na rotina, ou vem uma ideia minha, ou vem uma ideia dele, ou o senhor entra, faz alguma coisa, mas assim, eu posso dizer assim com toda clareza, eu tenho 30 anos de casado, que se eu contar os dias que a gente discutiu, eu não sei nem te falar se a gente discutia, né? É tipo uma conversa, sabe quando a gente tem uma conversa? Então, quando eu via muitas coisas falando assim de casamento, eu tinha essa dificuldade assim para compreender. Meu Deus, como pode duas pessoas debaixo do mesmo teto viver dessa forma? Porque o meu casamento não era assim, não é assim. Então, eu quero contar algo bem fresquinho, mas para mim contar, eu preciso contar lá do começo, para vocês entenderem aqui, né? Eu e o Rogério, a gente sempre andando muito junto, mas a gente sempre teve muitos sonhos, muitos sonhos. E aí eu sempre tive um sonho, né? Lá atrás, quando a gente era muito novinho, eu casei com 16 anos, eu sempre tive um sonho realmente de ter um carro. E aí a gente fez um cofrinho, a primeira vez que a gente foi comprar nosso carro, e até hoje eu lembro quanto que a gente juntou naquele cofrinho. A gente conseguiu juntar 4.860 dentro daquele cofrinho. Era de 10, era de 20, era de 50. E aí, quando surgiu a oportunidade da gente comprar um carrinho, a gente comprou um carro. O carro custava 12 mil. Isso há muito tempo, não lembro quando. Carro seminovo custava 12 mil. E aí eu, Rogério, vamos quebrar o cofrinho para a gente comprar o carro, tal. Quebramos o cofrinho, era aquele cofrinho de barro, né? Então teria que quebrar mesmo. Quebramos, foi moeda para tudo quanto é canto. Contamos aqui, ele tinha 4.860. Demos de entrada no carro, parcelamos o restante daquelas prestações. E assim a gente viveu por um bom tempo. Depois a gente viu a necessidade do Rogério ter um carro também, por causa da oficina, levava a caixa para consertar, aquelas coisas todas. E aí, com muito sacrifício, a gente já tinha acabado de pagar esse carrinho nosso, a gente comprou um carro dele e entramos em 48 prestações ali, que para a gente foi o maior desafio, né? Porque foi a Palio Weekend na época e foram 48 prestações de R$ 1.000, só que a gente ganhava 2.000 ao total. Como é que tu paga 1.000 de carro, né? Só daí você já vê. Então, não sei, como é que a gente abastecia? Isso um tempo lá atrás. E aí o tempo veio se passando, e a gente sempre ali tendo dois carros, às vezes trocava o outro, acabava de pagar um, trocava o outro, aquelas coisas que a gente faz, né? Acaba uma prestação, a gente entra na outra, tal. E aí, quando chegou em 2020, eu estava com o carro dos meus sonhos. Aquele carro que você sempre sonhou, aquele carro que você sempre quis. Era o Corolla na época. Comprei o Corolla praticamente zero. Comprei o Corolla 2017. O ano dele era 2017. Fiz test drive no Corolla no começo do ano. Falei, Senhor, eu quero esse carro. Botei esse carro no quadro dos meus sonhos e comprei esse carro no final do ano. O mesmo carro, né? Que eu tinha feito o test drive do mesmo ano e tal. E compramos o carro em 2017. Quando chegou 2020, teve a pandemia, né, gente? E a pandemia, eu comecei a pensar que eu não precisava mais de carro, eu não saía de casa, todo mundo dentro de casa. Ah, para que carro? Então eu comecei a ver que pagando IPVA, pagando pneu, pagando isso, pagando aquilo era muito gasto. Tinha parado um pouco de trabalhar e aquilo tudo estava tendo muito gasto. Eu falei, pô, Rogério, vamos vender o carro, vamos vender o carro. E ele, olha, não vende, você vai se arrepender, o carro está praticamente quitado, só faltava um ano para quitar. Ah, vamos vender esse carro, vendi o Corolla. E aí, depois que vendemos o Corolla, a gente ficou praticamente 2 anos com um carro só. E foi uma grande luta, porque, por mais que a gente seja casado, gente, eu não sei como que é a vida de vocês, mas aqui a gente anda cada um para um lado. Sempre foi assim. Então, eu levo as crianças para o médico, eu faço compra, eu resolvo as coisas de casa. Eu não espero o Rogério para fazer nada, porque o Rogério é totalmente sobrecarregado com a oficina. Então, eu sei que tem mulheres que aguardam em casa o marido chegar para fazer compra, que aguardam em casa o marido chegar para levar o filho para o médico. Eu não, quando o Rogério chegava, eu dizia: estou no médico, estou fazendo exame, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, já fiz compra, já voltei. Então, essas coisas assim de casa, todas elas eu agia, né, com o meu carro e trabalhando também. E ele sim, então ele sempre agradecia, gata, poxa, que bom que você consegue fazer isso, né? Meu amigo fala que a mulher dele fica esperando em casa, nada contra, tá, gente? Isso é algo assim do nosso casamento, isso deve ser porque eu sou sanguínea mesmo, sabe, fazendo as coisas, enfim. E aí a gente vivia a nossa vida assim. Quando foi em 2023, começando 2023, ele comprou
o outro carro. E aí voltamos a ter dois carros. Estou falando de carro para você entender onde eu vou chegar. E aí, ele comprou o Logan, que é o Logan que eu tô com ele até hoje, né? 2025, é um carro seminovo, um carro de 2021, que é ótimo, eu amo. O Logan não me dá trabalho em nada, tô com ele aí 3 anos praticamente, e é maravilhoso esse carro. E aí, quando foi agora, recentemente, o Rogério estava com Fluence, e o Rogério trocou esse Fluence, que esse Fluence, como ele fala, amava reboque. Então, esse carro passou com o Rogério 3 anos praticamente andando mais no reboque do que no chão. O carro dava problema para a vida inteira. Só que, quando o Rogério comprou o Fluence, tem mais ou menos, vai completar 2 anos agora, a gente deu de presente para ele no aniversário a carrocinha, aquela carrocinha que engata no carro e consegue fazer um monte de coisa, mudança. E era um sonho do Rogério ter a carrocinha. Então, a gente conseguiu, a gente ganhou, né, dos líderes da igreja o reboque em casa do carro. Então, foram instalar o reboque e tal, e eu comprei a carrocinha. E aí trouxemos a carrocinha com o reboque no carro para ele nesse dia do aniversário dele. Botei o bolo dentro da carrocinha e quando ele chegou, tinha um grupo aqui em casa, a gente apagou as luzes e quando ele chegou a gente cantou parabéns, foi aquela alegria, nossa, o reboque no carro, ai, que sonho realizado, aquele carro que só vivia no reboque, enfim. Foi um sonho da nossa vida, passamos por isso, foi maravilhoso, foi uma surpresa realmente linda mesmo. Ele chorou, ele ficou daquele jeito, beleza. Só que o Fluência só vivia no trabalho. E aí, ele troca o Fluência agora. Glória a Deus por isso. Conseguimos vender o Fluência, né? Na semana que a Ana teve aqui, nos ajudou demais a correr atrás das papeladas, né? Eu estava meio que sem direção para onde ir. Então, ela me ajudou muito. Mônica, faz assim, faz assado. E aí, gente, conseguimos trocar o Fluence por um carro que o Rogério queria muito, né? Um Versa seminovo. O carro tá lindo, ele merece esse carro, merece até carros melhores pela pessoa maravilhosa, servo fiel que ele é. Ele merece muito mais, realmente. Igual eu falei para ele, amor, esse carro é lindo, mas você merece muito mais mesmo. Porém, agora vem a parte do transbordo. Porém, esse carro não tinha reboque. Lembra? Vendemos o Fluence com reboque, então o carro novo não tinha reboque para carregar a carrocinha. E aí a gente vem com algumas coisas para se fazer quando compra o carro, né, gente? É transferência de nome, é aquelas coisas de cartório, é um gasto, né? Que você aí vê isso, aí você tem que gastar e passa para o teu nome, é um gasto assim, e esse gasto perto do Natal foi algo assim, realmente assim, que a gente não tinha programado. Era algo que a gente precisava fazer, precisava trocar o carro, já estava mexendo com a nossa mente, mas é algo que, assim, a gente teve que se apertar todos os botões ali para comprar o carro. Ok, compramos o carro. E aí ele fala assim para mim: Gato, o carro tá sem reboque, né? E eu já sabia que o reboque era caro. E eu falei para ele: amor, não se preocupa com o reboque, né? Deixa o reboque para depois. Primeiro vamos ver todas essas papeladas, depois a gente compra o reboque. Enfim, gente, vamos passar esse fim de semana maravilhoso lá no nesse resort, né, junto com o Encontro de Casais. Foi um fim de semana assim atípico, foram tantas coisas maravilhosas, sabe? Que vivemos ali, algo, e fizemos renovação, e fizemos um monte de coisa. E aí eu achei, Zita, que, nossa, agora meu casamento estava firme, firmado na rocha mesmo, porque agora, minha filha, agora eu liguei realmente na terra, o que Deus quer no céu para nossas vidas, estava assim, igualzinho esse versículo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E aí, gente, eu estava assim, flutuando. Se você me perguntasse, eu estava muito cansada, mas eu estava flutuando. E aí, quando foi ontem, chegamos no encontro domingo, fomos direto para o culto de ceia, um culto maravilhoso. O Rogério falou de mudança e transformação, que é o que ele vai falar também aqui na quarta estratégia. E assim, a gente estava muito maravilhados, junto com tudo que o Senhor vem fazendo, com a alegria do Senhor, com a renovação de votos. Eu estava blindada, nada me afeta, né? Aquela coisa ali doida. E aí. Quando foi ontem, o Rogério foi me pegar para ir para o curso. E quando ele me pegou para ir para o curso, eu entrei no carro e fomos para o curso. Acabou o curso. Quando a gente foi sair para pegar o carro,
O Paulo, amigo nosso, viu que o Rogério tinha colocado reboque no carro. E aí ele foi e falou assim pro Rogério: Caraca, cara, conseguiu botar o reboque? E foi a hora que eu vi o reboque. Gente, eu olhei o reboque e eu pensei assim: a primeira coisa que eu pensei assim, ué, comprou o reboque e nem me falou nada. Primeira coisa, mas assim, eu sou muito de boa com isso. A gente não tem esse negócio de ficar falando, vou fazer isso, fazer aquilo. O que ele decidir está decidido, o que eu decidi está decidido. A gente não tem muito esse negócio de posso, eu vou, eu não vou, entendeu? Como é que é? A gente é bem, muito bem resolvido. Então, eu não tinha problema nenhum em chegar e ver o carro reboque. E ele falava, comprei um reboque e tal. Tudo bem com isso. Mas quando o diabo quer fazer lenha, gente, quando a gente pensa que está de pé, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando Paulo falou assim, comprou um reboque, aquilo foi como se fosse uma alfinetada de Satanás no meu coração. Tipo assim, ué, passou o fim de semana todo comigo, sabe? Olha o diabo falando. Pô, dias maravilhosos, né? E como assim? Agora parece que o reboque não contou. Será que vocês não tiveram tempo para conversar? Por que que não contou onde comprou, como comprou? Agora já está até instalado no carro. E na minha cabeça a gente já vê assim, tá vendo? Como você não é tão importante, tá tudo. Ele nem precisa de você. Você quer. Sabe aquelas coisas assim. E na mesma hora que eu vi aquilo, eu fiquei lutando contra já esse meu pensamento, porque esse pensamento não era meu. Não era, porque eu não sou assim, gente. E aí, eu olhei e falei assim para ele, amor, você comprou o reboque sem nem me falar nada. E ele olhou até meio que estranhando, tipo, "Ah, você tá ligando para isso, né? Não precisava comprar? A gente não iria comprar?" E aí eu falei para ele, poxa, mas você não falou nada. Enfim, gente, alguém ali do lado falou assim, soltou uma piada, assim. E comprou e não falou nada, nem pediu permissão, sabe? Aquilo me afetou de uma tal forma. Eu entrei no carro, viemos embora. Aquilo criou uma bola, gente, um reboque. Um reboque. Depois de um fim de semana abençoado, depois de a gente sonhar junto com tudo. A gente veio no carro, eu estava tão irada. Se você perguntasse, Mônica, de onde veio essa ira? Eu não sei, do diabo. Do diabo. Saíra só pode vir dele. Porque eu fiquei tão irada pelo reboque, gente, você não tem noção. E quando eu perguntava assim, por que que eu tô assim, eu também não sabia, né? Tem a ver eu com reboque, gente. Reboque não vai carregar a carrocinha que é dele. Não tá no carro novo, coisa que eu queria. Tá entendendo? Oi, amor. Tá aqui me beliscando. Diz aqui que me ama. Aqui, ó. Amo. Ah, vocês vão me ver amanhã. E aí, gente, graças a Deus agora tá tudo bem. E aí, o que aconteceu? Aí veio o reboque, tá aquela coisa. E eu vim falando no ouvido dele, de lá, do curso até em casa. Gente, uma mulher falando é a morte, não é não? Graças a Deus eu tenho dois filhos homens. Porque, gente, mulher, quando começa a falar, gente, olha, nada calava minha boca, nada. E eu pensava assim, meu Deus, preciso me calar. Senhor, preciso ser mansa. Pai, o que eu tenho aprendido na sala. Senhor, me ajuda a fechar minha língua, me ajuda a morder minha língua. Ai, Jesus, me ajuda a vigiar. Pai, não quero fazer isso. Gente, era uma luta tão grande. E sabe o que foi que ele fez? Ele, ó, quieto ele estava, quieto ele ficou. E eu comecei, não, porque você não se importa comigo? Porque se você se importasse comigo? Gente, uma coisa, gente, eu não discuto com meu marido. Principalmente por causa de reboque, gente. Eu não discuto por causa de dinheiro, para discutir por causa de reboque, gente. Ih, levantei a mão, não sei nem como aqui. Enfim, gente, foi uma loucura. O que que aconteceu quando chegou em casa? Eu não queria papo, certo? Comprou reboque sem falar comigo, não queria papo. E aí vinha na minha cabeça assim, o encontro que você teve, a renovação que você teve, isso é laço, pede perdão para ele, gente, aquilo, aquela luta dentro de mim, aquela coisa, não pedi nada não, porque ele fez sem me falar nada, uma coisa assim terrível, não dá para contar. E aí o que que aconteceu? Fomos dormir. E aí ele falou, boa noite. Ele me chama de Zinha, né? Boa noite, Zinha.
Gente, até para me dar boa noite estava me matando e aquela coisa, não durma, né? Aquele versículo que vem, ai, não durma, não, não deixa o sol vir, sem que você passe. Ai, gente, eu não queria saber de versículo nenhum. Eu queria era que o Rogério fosse pro sofá, eu fosse pro quarto. Essa é a real, sabe? E aí, enfim, dormimos. E quem dorme, gente? Você dorme? Eu não durmo. A minha vontade é dizer, acorda, acorda que a gente vai pro ringue. Eu não durmo. E aí, meu marido, com muita sabedoria do alto céu, falou para mim, gato, eu não quis fazer isso para te magoar, mas eu fiz. Me perdoa, né? Me perdoa, não quis fazer isso para te magoar. E mesmo assim, dentro de mim, perdoa nada, perdoa nada. Não quero saber, não quero saber, entendeu? E aí, gente, de manhã, quando eu era 6 horas da manhã, eu estava acordada já. Meu telefone veio a mensagem assim: olha, eu não vou poder transbordar hoje porque eu tô passando muito mal, tal. Como é que a gente vai fazer, né? Eu vou mal assim, o que que você me ajuda? Eu vou passando mal. A minha vontade é dizer, vai passando mal mesmo. Quem vai transbordar no teu lugar vai morrendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou transbordar não, porque o que eu tenho para falar é a pirraça que eu fiz. E a pirraça que eu fiz eu não quero contar não. Então, dá teu jeito. Aí, enfim, peguei o telefone e mandei mensagem para Tanuri, mandei umas 4 mensagens para Tanuri. E falei pro Senhor assim: vou me levantar, vou escovar meu dente. Se Tanuri responder, ela que vai transbordar. Se ela não responder, porque eu sabia que a Cintia ia responder. Se ela não responder, Senhor, eu vou falar daquilo que eu deixei ser usada pelo inimigo e deixei abalar o meu casamento por uma bobeira depois de um encontro de casais desse maravilhoso. Eu prometo, Senhor, diante de te falar, mas eu tinha certeza, gente, que eu ia pegar o telefone e Tanuri teria respondido. Quando eu peguei o telefone, que eu vi que Cíntia nem visualizou a mensagem, eu pensei, Santo Espírito de Deus, eu não quero falar isso, Pai. E ele falou para mim, gente, nítido e claro, fala, porque aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Eu não estou falando que talvez você possa falar, não, eu não sou casada, né? Eu não passo por isso. Mas pode ser na sua igreja, pode ser com um amigo, pode ser com um filho, pode ser com um vizinho. Gente, vigiar o tempo todo é o que precisamos fazer. Porque uma flechada, e se você falar para mim assim, Mônica, que bobeira, eu vou dizer para você, é uma bobeira mesmo. É uma bobeira tão bobeira que até agora eu não entendo como essa bobeira criou um vácuo dentro da minha casa. Como essa bobeira fez eu dormir com uma raiva do Rogério, de vontade de chutar ele para a cama pro outro lado. Como essa bobeira já vinha na minha cabeça assim, hoje eu passo o dia inteiro, não faço nada para ele, quando ele chegar ele vai se virar para comer. Gente, você não tem noção do que minha mente criou por causa de uma bobeira. Nossa, um engate que foi colocado. Bobeira. É uma bobeira. É uma bobeira que faz você cair, pecar e não vigiar. E aí, quando foi de manhã, meu marido, abençoado, louva a Deus pela vida dele, veio me dar um beijo que eu não queria nem beijá-lo e falou para mim, gata, a gente não pode ficar assim, né? Porque você já não dormiu direito por causa disso, né? Então, precisamos vigiar, não fica assim, né? Precisamos orar. A gente não queria nem orar. Santo Deus, me ajude. Se você perguntar, eu ainda tô virada assim. Eu ainda tô meio que dando choque. Mas, graças a Deus, consegui entender. E, gente, é tão bom quando isso acontece, sabe? Quando o Senhor pega você na curva. Fala assim, não, 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 você não vai dar mais asa para isso, não. Você vai lá parar e você vai falar, porque você já teve tanto carro que foi eu que te dei, você já teve reboque que foi eu que te dei, você já teve os pneus do carro que foi eu que te dei, você está com esse carro novo porque eu te dei. E não é por causa de um reboque que agora você vai jogar tudo pro alto. Gente, que bobeira. Então, o transbordo de hoje não é para dizer que eu tinha um carro, que eu já teve outro carro, que eu tive cofrinho e comprei. É para dizer para você hoje que entrou nessa sala, ou você que vai estar me ouvindo, vigia em tudo que você vai fazer. Porque se eu contar para você, e eu tenho vergonha de contar para você o que minha mente tramou, eu tenho vergonha e eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aceito que Satanás faça um ninho desse na minha cabeça. Está repreendido em nome de Jesus. E ali eu entreguei para o Senhor com raiva, sem raiva, chateada, sem estar chateada.
tirei isso de mim, porque ou a gente faz isso, gente, ou Satanás vai tomar conta da nossa vida de tal maneira, porque ele não dorme, ele não cochila, e ele viu que eu não dormi tramando tudo isso. Então, talvez você tenha entrado aqui nessa sala pensando: ah, o que eu fiz não tem nada a ver, é somente uma bobeirinha. O que derruba você não são as pedras grandes, porque você enxerga. O que derruba você é aquela pequenininha que faz você escorregar e você nem viu que ela estava ali no meio do caminho. Então, aprove o Senhor por eu estar transbordando hoje, pelo nosso amigo, né? Quem ia estar transbordando aqui, esteja orando pela vida deles. Era Clifton e Nazaré, estava no transbordo dessa semana. Eu não quis antecipar da semana que vem, porque realmente é constrangedor, a pessoa ainda está ali montando, e você vem, puxa ela para cá, né? Mas quando a gente está cheia do Senhor, o Senhor sempre faz a gente transbordar algo na vida dos nossos irmãos. E eu louvo ao Senhor, porque se isso fosse tempo atrás, eu ia dizer: Senhor, eu não tenho nada para falar. Mas hoje, como eu sou cheia do Senhor, cheia dessa presença do Pai, eu consigo reconhecer a trancos e barrancos, gente, por muita misericórdia, quando eu erro. E quando eu preciso reconhecer esse erro, pedir perdão, confessar. Então, hoje eu estou confessando diante dos meus irmãos aqui, da sala do transbordo, diante desse povo aí que vai assistir, em nome de Jesus, que reconheça também, e deixando esse meu pecado para lá, para não fazer ninho na minha casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o meu casamento é uma bênção, um casamento firmado na rocha que é Cristo, e nada vai nos abalar. Mas aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Esse é o transbordo de hoje, família. Obrigada por me ouvir, obrigada por ouvir aqui meus pensamentos enlouquecedores, mas a vida essa é assim. Não adianta botar paninhos quentes. Todo mundo passa por isso. Louvado seja o Senhor que não raiou o dia sem a gente se falar. Amém, queridos? Esteja orando para a minha vida, pela vida do meu amado, que foi trabalhar em paz. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir minha madrinha para estar orando aqui pela minha vida, minha ajudadora, minha conselheira, pessoa que está sempre comigo ali, me ajudando, me orientando, né? Se eu tivesse falado com a Ana antes, a Ana ia dizer para mim: olhe, pare com isso, vá agora, peço perdão, pare com isso, né? Mas como foi na madrugada, não deu tempo. Vem para cá, Ana Maria. Amém, Pai. Senhor, o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe que somos humanos, que sangramos. Senhor, obrigada pela vida do pastor Rogério, pela vida da pastora Mônica. Obrigada, Senhor, porque parece que é só com eles, mas quantos, Deus, estão passando pela mesma situação ou pior? Senhor, que os pássaros voem, Senhor, sobre as nossas cabeças, mas não permita fazer ninho, não permita chocar ovos, Deus. Ô Senhor, tende misericórdia de todos os casamentos. Senhor, que haja um perdão, Deus, completo entre um e o outro. Mas obrigada pelo arrependimento, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas, principalmente nessa época, Deus. Tende misericórdia, Senhor. Senhor, todas as bênçãos que vêm e que fazemos ou deixamos de fazer, Senhor, o presente é hoje. Que cada um saiba abrir o seu presente, porque as tuas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã. Senhor, quem for ouvir, que tenha, Senhor, um coração de arrependimento, um coração contrito e que possa confessar diante do Senhor, levar diante do Senhor todas as mazelas, todos os enganos. Senhor, quem confessa tentação, não confessa pecado. Ah, Deus, tende misericórdia das nossas vidas. Olha por nós, Pai. Tem sido dias, Pai, difíceis. Oh, Deus, guarda as famílias, Pai. Guarda as alianças que foram feitas primeiro com o Senhor e depois entre homem e mulher. Tende misericórdia, Pai, da vida das crianças. Senhor, tende misericórdia, Pai, das famílias, Deus. Senhor, que elas sejam, Pai, aliançadas no Senhor. Senhor, que homem e mulher, Pai, saiba pedir perdão um ao outro. Senhor, não permita Satanás cirandar, estar no leito, Senhor, que é maculado, Deus. O leito que o Senhor abençoou. Ah, Deus.
Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Tende misericórdia das nossas vidas. Chuta para bem longe, Deus, todas as mazelas de Satanás, as que chegaram, as que estão cirandando. Senhor, não permita que elas se materializem nas nossas vidas. Tende misericórdia. Senhor, aquelas vidas, Pai, que chegam a ponto de tirar a própria vida. Tende misericórdia, Deus. Tende misericórdia. Tende misericórdia, Pai, das crianças que estão no ventre. Tende misericórdia, Deus, de homens e mulheres que parecem tudo bem e andam tão distante do Senhor. Gera amor, Deus. Gera amor, gera arrependimento nesses corações. E, Senhor, que todo mal fique bem distante de nós. Senhor, aumenta a sebe de proteção sobre as famílias. Cuida, Senhor, cuida. Senhor, como a pastora já falou, eu e a minha casa servimos ao único Deus santo e verdadeiro. Permanece conosco no decorrer do dia de hoje. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada vida que aqui está. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas que vão ouvir. Muito obrigada. Continua conosco, Deus. Continua conosco. E nos perdoa. Nos livra, Deus, de todas as mazelas, de todo o mal que nós deixamos a nossa mente borbulhar. Nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigada, Ana Maria. Obrigada você que esteve aqui comigo, queridos. Em nome de Jesus, Deus é maior. Tenha um dia mais que abençoado. Amanhã a quarta estratégia com meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos seguindo com a graça dele. Vigia, povo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Beijo grande, obrigada, Lila. A gente se vê amanhã.